Olá, um ótimo dia para você. Está no ar o programa Pai Eterno de hoje. Seja muito bem-vindo aqui à Casa do Pai, de onde eu falo com você nessa manhã. Que alegria ter você por aqui, que alegria saber que você abre as portas aí da sua casa também para a gente entrar mais uma vez. Olha só, desde já quero convidar você a vir fazer parte da nossa família de amor. Você que nos acompanha, reza aqui junto com a gente, mas ainda não colabora com a nossa obra de evangelização. Entre em contato agora pelo 62-3506-9800 e venha fazer a diferença, não importa o valor que você puder doar. Sua ajuda é essencial, é fundamental para que esse trabalho continue acontecendo. Tanto o trabalho de evangelização aqui pela TV, quanto a construção da nova Casa do Pai, né? Uma obra grandiosa que já ultrapassa hoje seus 60 metros de altura, o maior santuário que a gente vai ter, né, aqui no nosso estado de Goiás, um dos maiores do Brasil e do mundo também. Estamos construindo juntos e você aí, membro da família de amor, é responsável por isso. Então, se você já contribui com a gente, nosso muito obrigado. Se você ainda não doa, pode entrar em contato agora que nós estamos esperando por você. E tenha certeza, sua ajuda, independente do valor, faz toda a diferença nesse trabalho, tá bom? 62-3506-9800. E por falar em obra da nova Casa do Pai, né, a gente vai mantendo você atualizado aqui sobre o avançar dessa obra que acontece todos os dias, né? Todo dia um pouquinho mais a gente vai construindo a nova Casa do Pai. E a gente vai trazer para você agora uma reportagem com as últimas atualizações para você acompanhar com a gente. Olha só onde eu estou. Esse cenário vocês já conhecem, né? Recentemente eu estive aqui na nossa obra da nova Casa do Pai para mostrar para vocês um pouco da concretagem que estava acontecendo no setor G. Hoje eu voltei aqui no canteiro de obras porque temos um avanço. Mas antes disso, eu queria que o nosso engenheiro André, está aqui do meu lado, falasse um pouquinho pra gente o que foi feito antes de chegar nessa etapa, sem contar ainda o que aconteceu por aqui, André. Maria, a gente fez primeiro o trabalho ali de planejamento, a parte de controle tecnológico de concreto, né? Todo um acompanhamento prévio para a gente conseguir chegar nessa etapa de concretagem que você comentou e aí dar o avanço na obra que a gente tem hoje, né? E para fazer essa concretagem também foi uma etapa bastante detalhista, né? Detalhada ali, com muitos caminhões de concreto, muito aço. Eu queria que você falasse um pouco desses detalhes pra gente. Isso, a gente está agora em uma etapa muito complexa da obra em relação a volumes de concreto, Maria. Então o volume de concreto que a gente utiliza na laje, ele é muito grande, né? Então a gente tem uma laje, para a gente ter uma ideia, né, de aproximadamente 30 centímetros de espessura. Então é uma laje muito espessa, a temperatura do concreto influencia na qualidade final dele. Então a gente tem uma preocupação com o controle de umidade, a gente precisa criar um microclima, umedecer toda a região antes. Então feito todo um planejamento para que a gente consiga executar a etapa de concretagem. E como você bem falou, foram vários caminhões de concreto, a gente passou o dia todo realizando essa concretagem e aí a gente conseguiu concretar. Estamos conseguindo finalizar o processo de cura desse concreto, né? Que é molhar esse concreto, manter ele sempre úmido, para que a gente tenha uma qualidade final aí de um concreto bem acabado e com a resistência necessária. Como o André disse, né, é um trabalho muito extenso ali nessa parte, mas eu quero saber agora, né, o que está acontecendo nessa parte da estrutura. E aí, Maria, a gente, nessa etapa de concretagem, a gente finalizou uma etapa, né? Então, a gente tem o setor G, né, que é a estrutura da praça envolvente do setor A. Então, é uma estrutura que ela envolve todo o braço esquerdo da cruz. Então, a gente começou as etapas do setor G, a gente teve essa primeira etapa de concretagem e agora a gente está preparando aí para dentro dos próximos 30 dias a gente fazer uma concretagem da segunda etapa do nível mezanino, né? Lembrando que a gente tem 2 níveis de altura, então a gente tem o nível térreo ali, que é onde acontecem as celebrações na obra. A gente sobe 5 metros de altura nível mezanino, mais 5 metros de altura nível praça. Então a gente tem toda essa estrutura para ser executada. Então a gente executou uma primeira etapa do setor G, de concretagem, foram aproximadamente 240 metros
metros cúbicos de concreto e agora a gente está preparando a outra etapa do nível mezanino para também realizar uma concretagem, essa concretagem um pouco maior, que vai ser aí aproximadamente 300 metros cúbicos de concreto nessa segunda etapa de concretagem. E aí, para que a gente consiga concretar essa região, né, essa laje, a gente está preparando a parte de escoramento, que é o famoso cimbramento, toda aquela estrutura, né? Então a gente está com uma equipe montando o cimbramento, uma equipe de armadores, que é uma equipe que arma, né, que prepara o aço, então vai ligando as peças de ferro ali, fazendo a ligação entre elas, então esses são os armadores. E tem o pessoal aí da carpintaria, montagem de forma, então tem toda uma equipe trabalhando para que dentro aí dos próximos 30 dias a gente tenha mais uma execução da laje, mais um avanço da obra. E tudo isso é feito, claro, a doação de cada devoto e devota espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo inteiro. E eu queria saber sobre os desafios de toda essa etapa, né? Tem sido uma etapa de muito trabalho, muito longa, mas o que chama mais atenção nessa parte, nessa etapa? Maria, a obra são muitos desafios, né? Particularmente, a gente saiu de um desafio muito grande, que era um trabalho em altura, a gente trabalhar ali a aproximadamente 62 metros de altura, né? Foi a finalização da estrutura de concreto armado do braço direito da cruz. E agora a gente está trabalhando numa altura menor, né? Então a gente está trabalhando aí a 5, 10 metros de altura, mas agora o nosso desafio é outro. A gente tem um grande volume de concreto para ser aplicado em um curto período de tempo. Então, esse volume de concreto que a gente precisa aplicar, ele exige um controle maior da parte tecnológica do concreto. Então, a gente tem um acompanhamento com o consultor de concreto para verificar qual que é a temperatura necessária. Às vezes, igual eu comentei, a gente precisa criar um ambiente úmido para que o concreto não fissure, não trinque. Sabe, Maria, às vezes a gente passa numa calçada, né, que acabou de ser concretada, às vezes até na própria casa, o devoto que às vezes fez uma concretagem em casa sabe disso. Ele fez uma calçada e às vezes 2 dias depois, 3 dias depois ela começa a trincar. Isso acontece porque não houve um controle tecnológico daquele concreto e não houve uma atenção após a concretagem. Porque esse concreto ele precisa ser molhado, ele precisa passar por um período de cura. E aqui a gente tem uma preocupação durante o lançamento desse concreto. É um volume muito grande de concreto, é uma laje muito espessa, né? Então, diferente de um prédio, aí, uma laje dá 14, 15 centímetros de espessura, aqui a gente está falando de cerca de 25 a 30 centímetros de espessura de laje. Então, o volume de concreto aplicado é muito grande. Então, a gente tem essa preocupação, esse controle do concreto, e após a concretagem também essa preocupação continua. E aí tem um detalhe, Maria, o concreto ele é muito pesado, né? Então, para a gente ter uma ideia, se a gente encher uma caixa d'água de 1.000 litros de concreto, ele vai pesar aproximadamente 2.500 quilos. Então, ele é muito pesado. E a gente precisa preparar a estrutura para que ele consiga receber o peso do concreto enquanto ele está mole. Lembrando que o concreto ele vai conseguir ter resistência depois que ele endurece. Enquanto ele está mole, ele precisa de um recipiente que consiga suportar o peso dele. E quem faz isso é o cimbramento. Então a gente tem uma equipe muito grande de montagem de cimbramento que trabalha encaixando as peças, preparando essas peças para que elas consigam receber todo aquele peso que vai ser jogado em cima da estrutura daquele concreto ainda no estado fresco, no estado mole. E depois que esse concreto está endurecendo, e aí que a gente consegue tirar todo aquele escoramento. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente teve a última concretagem em aproximadamente 25, 30 dias e o cimbramento ele está ainda segurando aquele concreto. Agora que aquele concreto atingiu a resistência necessária para a gente tirar todo o escoramento. E aí que possibilita a gente avançar a outras etapas naquela região. Muito bom você explicar isso, André, porque são detalhes que às vezes olhando de longe a gente não entende, né? Que tem muita coisa a ser feita, é uma obra muito demorada e há uma expectativa muito grande dos devotos que nos acompanham de ver essa obra cada dia mais evoluída, né? E para a gente falar um pouquinho disso, eu queria que você falasse para o pessoal que está sentado lá assistindo agora, visualmente falando, quando a gente fala dessa etapa aqui do setor G, explica para eles, quando eles chegarem aqui na obra, o que é que eles vão ver de diferente aqui nessa entrada? A gente está trabalhando no setor G, né, Maria, na parte da praça envolvente. Ela tem esse nome porque ela envolve o braço da cruz, né? Então ela está envolvendo o braço esquerdo da cruz, que é aquela região que as pessoas que visitam a obra, vêm visitar o sino, que vêm para a missa, elas passam por essa região. Então essa é a região de entrada da obra, né, atualmente. Então essa região onde as pessoas têm, a gente teve que inclusive colocar um tapume para trazer uma segurança para os visitantes e uma segurança para quem está trabalhando. Então essa região que está com o tapume, essa é a região do setor G.
Então esse local é um local de entrada hoje da obra, então as pessoas vão ver que ele está avançando. Agora ele não vai avançar tanto em altura como ele avançou, né, a 62 metros. Hoje a gente vai trabalhar aí no máximo a 10 metros de altura, mas a gente vai observar agora, Maria, a obra avançando em extensão. Então a obra vai começar a crescer para os lados, né, nessas próximas etapas. Então as pessoas estão convidadas a virem para a obra, virem ver o sino e acompanhar essa evolução do setor G, que vai ser rápida, viu, Maria? Logo, logo a gente vai avançando aí 5, 10 metros em altura e avançando em extensão. Além do trabalho técnico, André, tem um sentimento por trás de tudo isso em acompanhar essa obra dia a dia? Ah, tem, Maria. Assim, toda a equipe fica muito impressionada, né? E é gratificante para a gente trabalhar numa obra desse porte, né? Tudo isso é engrandecedor para a gente, para os engenheiros que trabalham aqui, para todo mundo que trabalha aqui na obra. E além disso tem a parte emocional, tem a parte da devoção, o contato que a gente tem com os devotos, as orações que a gente recebe. Então a gente recebe muito carinho de todo mundo e para a gente isso é muito prazeroso e muito gratificante. Obrigada, André, pela sua participação, pela sua contribuição. E olha, mais do que ferro, aço, concreto que tem aqui nessa obra, nessas paredes, em toda essa base, nessa estrutura mesmo, o que a gente mais vê aqui é a fé de cada um de vocês que doam, que colaboram e faz com que toda essa obra da nova Casa do Pai aconteça. Viu só, né? Estamos construindo juntos a nova Casa do Pai. Você é responsável por isso, tá bom? Então entre em contato agora, faça a sua doação e tenha certeza de que a sua ajuda faz sim toda a diferença nessa obra. Eu quero mandar um abraço especial para você aí que está em Belo Horizonte, capital mineira, acompanhando a gente. Sabia que aí na sua cidade, o Santuário Basílica do Pai Eterno tem um canal de TV oficial? É só você buscar aí na sua TV o canal 52.1 e passar esse dia aqui junto com a gente, sintonizado com a nossa programação oficial aqui do Santuário, tá bom? Não deixa para depois, faça essa busca aí. Se tiver alguma dificuldade, peça ajuda para quem vive com você. E se não tiver ninguém, pode ligar para cá que a gente te ajuda com isso. 62-3506-9800. Pode ligar, o importante é que você se conecte com a gente, tá bom? Canal oficial do Santuário 52.1 em Belo Horizonte. Você que está em outra região do Brasil, entra lá no portal paieterno.com, tem como você buscar pelo estado, pela cidade, qual é o nosso canal oficial aí na sua região. Assim você fica sempre na nossa companhia, lembrando que é de graça. Chegou aquele momento aqui do nosso programa que a gente conhece a história de fé de um filho amado ou uma filha amada do Pai Eterno. Acompanhe. A graça mais alcançada que nós teve no tempo do meu pai. O carro dele caiu dentro do buraco para trás. E ele pegou uma junta de boi e segurou 4 boi e o carro. Ele gritou para o Pai Eterno e foi segurado e salvo. Graças de mim, Pai Eterno. Continuou, criou a família todos, vindo todo ano. Né? Depois a gente casou, continuou vindo. A graça do Divino Pai Eterno. É isso, bom a gente começar o nosso dia assim, né, compartilhando histórias bonitas, histórias de fé e graça alcançada. Então, se você também está enfrentando um momento de dificuldade, siga o exemplo dessas pessoas aí que você ouviu agora o testemunho, confie no Pai Eterno e tenha certeza de que Ele vai agir em prol daquilo que você necessita, beleza? O programa Pai Eterno de hoje fica por aqui, obrigado pela sua companhia. Te espero amanhã nesse mesmo horário, viu? E até lá você segue a gente nas redes sociais e fica por dentro de tudo o que acontece aqui na Casa do Pai. Um beijo, se cuide e até lá. Tchau, tchau. Acredite no solene poder de amar uns aos outros, de ter fé uns nos outros e na capacidade de revelar as falhas uns dos outros e não de reforçá-las aos nossos próprios olhos nem aos olhos do mundo.
busque seguir a missão que o Filho do Pai Eterno nos deixou, a de levar paz, esperança e felicidade a todos. O amor eterno está em todos nós.